Queridos, um bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus continue abençoando o seu coração nesta manhã de domingo. É o momento de louvarmos ao nosso Deus, o momento de ouvirmos a sua palavra, uma mensagem que venha calhar em nossos corações e Deus com certeza falará contigo nesta manhã. Que Deus abençoe, que bom estarmos de volta para juntos podermos ouvir a mensagem do Senhor. Este é o culto que estamos iniciando da Igreja Presbiteriana 12 de agosto e já teremos a nossa escola bíblica dominical. Hoje você terá aí a nossa querida professora Ana Rita na sala dos adultos e ainda de uma forma especial hoje teremos a presença do nosso querido pastor Emerson Profilho, capelão do Exército Brasileiro, para ministrar a última conferência, a última parte da nossa conferência online junto com os nossos jovens. E hoje os nossos adolescentes têm também uma sala especial por comemorarmos hoje o Dia do Adolescente Presbiteriano. Por isso você pode também entrar nessa sala no canal oficial da UPA e você vai participar hoje com vários pastores em nosso Brasil, secretários, pastores que trabalham diretamente com os nossos adolescentes. Queridos, nós faremos a leitura no Salmo de número 78. Convide aí toda a sua família para que se aconcheguem uns perto dos outros, para que nós estejamos de fato louvando ao Senhor e lendo a mensagem do Senhor nesta manhã. Salmo de número 78, que nos diz: Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas de observassem os mandamentos e que não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a lei de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e fê-los seguir, aprumou as águas como num dique, guiou-os de dia como uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar águas como rios. Salmo 78, 16. Como é lindo, querido, vermos a providência do Senhor em toda a história, na história do seu povo, na história do seu povo escolhido. Deus sempre cuida dos seus e devemos sempre nos lembrar e ensinar isso aos nossos filhos, ensinar isso para que a palavra do Senhor continue prevalecendo. Graças a Deus por isso. Queridos, nós vamos nesse instante orar ao nosso Deus, buscar a sua presença e suplicar a sua graça sobre as nossas vidas nesta manhã. Feche seus olhos, vamos juntos orarmos ao nosso Deus. Senhor Pai amado, graças te rendemos porque o Senhor é benigno para conosco. A tua palavra é viva, é eficaz e podemos, ó Deus, olhar para trás e ver, Deus, as maravilhas que o Senhor tem realizado, ó Deus, no meio do seu povo. O Senhor com a tua providência, o Senhor com o teu poder e com a tua graça e misericórdia tem, ó Deus, abençoado as nossas vidas no decorrer dos séculos. Obrigado a Deus porque ao lermos a Tua Palavra, vemos como o Senhor se manifestou no passado, vemos também como o Senhor se manifesta em nossas vidas. Através, ó Deus, da Tua manifestação, podemos ter experiências vivas com o Senhor também no dia de hoje. Nós agradecemos ao Senhor e que o Senhor continue falando aos nossos corações, tratando com as nossas vidas, com o nosso caráter, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Queridos, vamos louvar o Senhor, vamos cantar, vamos entoar cânticos que adoram o nome do nosso Senhor. Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri, mesmo quebrantado pela vida que escolhi. Da janela eu vi cada estação fugir, como as árvores eu permaneço no mesmo lugar. No outono, no inverno eu espero primavera chegar. Da estrada eu quis retornar pra onde parti. Da distância avistei a alegria e a esperança. Das migalhas que desperdiçamos faremos jantar. Eu voltaria atrás pra tentar me avisar que o caminho será escuro, mas que Cristo é a luz do mundo. Deixe Ele te falar quem você é, que a palavra te desfaça, que te afogue em sua graça. Só a cruz esconderá quem você não é. Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. O Senhor é o meu pastor, e eu sei que nada irá me faltar. Em campos bons me faz deitar,
por águas calmas me levará. Os meus pés fazem andar na estrada da retidão. Se do caminho eu desviar, o seu castigo me consolará. Se o Senhor é o meu pastor, daquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Quando no vale ter que passar, não temerei, pois sei que perto estás. E se a morte vier assombrar, a tua graça me acolherá. Misericórdia e compaixão todos os dias me acompanharão, e para sempre morarei na eternidade onde estás. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Graças a Deus pelo Ministério de Louvor da Igreja Presbiteriana 12 de agosto. Queridos, este é o momento de adorarmos também ao Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. A palavra do Senhor nos fala em Provérbios, capítulo de número 3, versículos 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Este é o momento de adorarmos ao Senhor, queridos, com tudo o que de fato nós temos, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, mas também, querido, com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado como graça, manifestação da bondade do Senhor. E é lei do Senhor, é doutrina, é bíblico, no Antigo Testamento, no Novo Testamento e durante toda a história da igreja. Nós vamos ver, de fato, os irmãos praticando biblicamente esta doutrina da entrega dos dízimos e também das ofertas. Está aí aparecendo na sua tela as contas
nas quais você pode depositar, transferir o seu dízimo, a sua oferta, contas da Igreja Presbiteriana 12 de agosto, e é um momento de adoração, é um momento de louvor. Entregue com alegria, entregue com prazer, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Nós vamos orar nesse instante, agradecendo ao Senhor então, pelos dízimos e pelas ofertas e pela providência do Senhor em nossas vidas. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, graças te rendemos, porque o Senhor, ó Deus, é fiel sobre as nossas vidas. O Senhor, ó Deus, nos conduz cada dia mais e mais debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia. E nós estamos, ó Deus, agradecidos. Estamos, ó Deus, louvando o teu nome, porque de fato o Senhor tem mostrado a tua providência diária em nossas vidas. A ti, Deus, pertence todas as coisas. Nós queremos entregar ao Senhor aquilo que de fato o Senhor nos ordenou, para que nós não nos vangloriássemos, para que nós, ó Deus, não achássemos que com o suor do nosso rosto, com o trabalho forçado de nosso corpo, conseguimos, ó Deus, o que temos hoje. Tudo vem do Senhor, a nossa roupa, a nossa alimentação, o nosso ar que respiramos, tudo mais, ó Deus, pertence ao Senhor. E a Ti nós entregamos esta parte que o Senhor nos ordenou. E por isso, ó Deus, como prova de gratidão, de louvor e de adoração ao Senhor, entregamos assim os nossos dízimos e ofertas. Graças te rendemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que bom estarmos louvando ao Senhor, engrandecendo ao nome do nosso Deus. Este é o momento de ouvirmos e meditarmos na palavra de Deus, momento especial onde Deus falará ao seu coração. O pastor Emanuel trará-nos esta mensagem nesta manhã. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus traga, através do nosso querido pastor Emanuel, uma mensagem abençoadora para o seu coração, em nome de Jesus. Bom dia com Jesus! Que alegria podermos celebrar o nome do nosso Deus, que alegria podermos dizer, como salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Melhor, o Senhor vem à nossa casa. O Senhor está na tua casa, porque Ele é Deus conosco. E neste momento nós vivenciamos exatamente o que a Bíblia ensina sobre a igreja. A igreja não é o templo de alvenaria, aquele endereço lá na rua Maruim, 1587, bairro Cirurgia, conquanto muito amemos a casa, mas não é a igreja. A igreja é você, sou eu, somos nós que fomos lavados e redimidos no sangue de Jesus. E a Bíblia também diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali o Senhor está. Então, com muita alegria, nós vemos a Igreja Presbiteriana 12 de agosto espalhada, não apenas aqui em Aracaju, mas no estado de Sergipe, no Brasil e além fronteiras. Louvado seja Deus! Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Eu quero lembrar o tema da nossa igreja neste ano, que é crescer na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. O lema, o versículo-chave da nossa igreja este ano, 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. O subtema para o mês de julho, você já sabe, vimos falando todos os domingos, é crescer na graça e no conhecimento de nosso Deus, servindo na igreja. Em maio foi servindo a família, em junho foi tendo vida de oração e agora em julho servindo na igreja. E o versículo-chave, João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Louvado seja Deus. Olha, preste atenção. Com muita alegria, eu quero compartilhar sobre o mês de agosto, aqui na 12 de agosto. Como sempre, né? É o mês de missões da Igreja Presbiteriana do Brasil, é o mês de missões da Igreja Presbiteriana 12 de agosto, é o mês de aniversário
da Igreja Presbiteriana 12 de agosto. Estaremos completando, com a graça de Deus, 71 anos de organização. E teremos todo o mês de conferências especiais. No primeiro domingo pela manhã, estará ministrando o nosso pastor, reverendo Lucas Apolinário. O tema da igreja neste mês, chamando a atenção, por enquanto é surpresa para você, mas o reverendo Lucas estará dando a abertura a este mês de conferências. Então, no domingo pela manhã, dia 2, reverendo Lucas. Domingo, dia 2, no culto vespertino, o reverendo Walter Leite, da nossa co-irmã Igreja Batista Betel. Nos domingos subsequentes, pela manhã, classe única, teremos, na sequência, domingo 9 de agosto, o presbítero amado Solano Portela, ministrando para a igreja em classe única. Não esqueça, não perca, ponha na agenda e compartilhe. Convide amigos, convide familiares para estarem ligados no canal da Igreja Presbiteriana 12 de agosto. Domingo 9, presbítero Solano Portela. Domingo 16 de agosto, o reverendo Amauri Costa de Oliveira, pastor da Igreja Presbiteriana da Penha, em São Paulo. No domingo 23, estará ministrando também em classe única o reverendo Roberto Bittencourt, ministrando para toda a igreja também em classe única. Sempre lembrando que a nossa escola começa às 9 da manhã. Esteja ligado. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se, compartilhe, acione o sininho para que você possa receber as mensagens da Igreja Presbiteriana 12 de agosto. E no dia 30 de agosto, encerrando este mês de conferências, estará ministrando também sobre o mesmo tema o reverendo Robson Rosa, pastor em Iuma, Goiás. Estará ministrando também aqui na nossa igreja. Louvado seja Deus por isto. Quero lembrar também, logo mais às 18 horas, o nosso culto vespertino, a mensagem com o reverendo Lucas Apolinário. Louvado seja Deus. Olha, eu quero pedir também que todos participem do nosso chat. Os presbíteros, os diáconos, todos, os jovens, os adolescentes, as crianças, todos os ministérios, todos participem do nosso chat. Faça seu comentário, dê sua opinião, dê o like, inscreva-se quem ainda não se inscreveu e compartilhem para que o canal da Igreja Presbiteriana 12 de agosto obtenha relevância junto ao YouTube e com certeza nos ajude a continuar dizendo, em tudo isso, o Evangelho marcha. Mas vamos ao estudo de hoje, vamos à mensagem que Deus tem colocado no meu coração para a nossa escola dominical hoje. Eu vou abrir o texto sagrado no livro de Neemias. Continuemos estudando o livro de Neemias. Chamem as crianças. Quero saber que as crianças estão aí diante da tela. Venham as crianças, vamos ler juntos, vamos ler em voz alta, Neemias capítulo 2, apenas o versículo 3. Neemias 2, versículo 3. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, graças te damos pela tua palavra, esta palavra que é o nosso verdadeiro alimento espiritual, esta palavra que é a nossa única regra de fé e de prática, esta palavra que educa, que santifica as crianças e santifica a família e santifica o teu povo, a tua igreja. Ó Deus, abençoa-nos na meditação deste versículo da tua palavra. Assim como tu abençoaste a Neemias, abençoa-nos a nós hoje.
em nossa geração. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Servindo ao Senhor na igreja como testemunho da nossa pública profissão de fé. Servindo ao Senhor na igreja como testemunho da nossa pública profissão de fé. Neemias 2:3, e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Queridos, a profissão de fé é pré-requisito indispensável para quem deseja servir a Deus. A profissão de fé é pré-requisito indispensável para quem deseja servir a Deus. É Deus quem diz. É uma palavra, é um mandamento de Deus. Não é exagero. Eu sempre digo, a data, a cerimônia, o momento mais importante na minha vida, mais importante do que dia de aniversário, mais importante do que o casamento, mais importante do que o dia em que minhas filhas nasceram. A data mais importante, sem dúvida, claro, essas datas são importantíssimas, mas a mais importante do que as formaturas, as colações de grau, que pela graça do Eterno Ele me concedeu, mais importante foi o dia da minha pública profissão de fé, dia 31 de dezembro de 1978. A grande maioria aqui não era nem nascida, mas foi aquele dia quando, perante a igreja, diante do ministro da Palavra de Deus, o reverendo Walter Reis Donald, eu pude sim publicar a minha fé. E aquele dia está selado, marcado e jamais poderei esquecer. A profissão de fé é pré-requisito indispensável para quem deseja servir a Deus na igreja. Grande parte do tempo no ministério de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, quando de sua encarnação, foi combatendo aqueles que diziam crer em Deus e até mesmo servir a Deus, sem, contudo, honrar a palavra de Deus, sem dar verdadeiro testemunho de fidelidade a Deus, sem honrar a sua pública profissão de fé. Ou seja, eram meros religiosos, eram os fariseus que Jesus tanto combateu. Fariseu que virou sinônimo de hipócrita. Fariseu que virou sinônimo de mero religioso. É aquela pessoa que crê em Deus, que gosta de Deus, que se diz amigo de Deus, se diz amigo da igreja de Deus, mas que não honra a Deus na pública profissão de fé. Resumindo, o que Jesus disse daqueles crentes religiosos está em Mateus 15, versículo 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ah, como nós vemos tanta gente assim, honrando ao Senhor Deus com os lábios, mas com o coração longe de Deus. João, o evangelista, enfatiza a realidade do perigo de ser um crente, um conhecedor das doutrinas bíblicas, conhecedor do melhor da teologia e, contudo, não honrar a sua pública profissão de fé. Assim registrou João, veio para o que era seu e os seus não receberam. João, capítulo 1, versículo 11. Chamando a atenção justamente para este perigo grande e grave, que é conhecer as doutrinas de Deus, que é imaginar ser povo de Deus, ser igreja de Deus, e contudo não o receber em espírito e em verdade, não honrar a pública profissão de fé. O que significa esta expressão tão bonita, tão familiar, tão cara à nossa vida? A nossa história, a história da igreja fiel, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Essa expressão profissão de fé. O que significa? Profissão de fé é o ato solene pelo qual o pecador arrependido e rendido ou convertido a Deus, através do Evangelho de nosso único Senhor e suficiente Salvador, Jesus Cristo,
pela consciência que nos é dada através do Espírito Santo, de que devemos fugir do pecado e buscar a santificação, resolve publicamente comprometer-se a honrar a Deus, honrando a Igreja de Deus, submetendo-se às autoridades eclesiásticas enquanto estas forem fiéis às Sagradas Escrituras, submeter-se à disciplina da Igreja, aceitar o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com fidelidade participar da Santa Ceia, ser fiel mordomo de Deus, participando dos cultos, reuniões e cargos que lhes sejam dados, e sendo fiel dizimista e contribuinte de ofertas, como um culto que devemos a Deus, o Senhor da Igreja. Isto é, pública profissão de fé. A profissão de fé é chamada pública porque é sempre feita diante da igreja e convidados como testemunho da conversão do crente. De forma que não possa haver quem contradiga, quem se oponha. Então, por isso que é chamada de pública profissão de fé. Se por acaso o crente, o professando, tivesse alguma culpa no cartório, tivesse algum débito, algum impedimento, com certeza alguém do público se manifestaria. Então ela é pública, porque é feita de portas abertas, diante do ministro de Deus, diante da palavra de Deus, onde o professando se compromete a honrar ao Senhor acima de tudo e de todos. Queridos, a profissão de fé é o ato da igreja pelo qual o crente decide-se, em resposta à pregação ou mensagem do Evangelho, submeter-se aos 2 sacramentos determinados por nosso Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. E nós sabemos quais os 2 sacramentos: o batismo e a Santa Ceia, ou Eucaristia, ou a verdadeira Páscoa, que é a Santa Ceia, a comunhão. A profissão de fé é a credencial indispensável para que o crente possa participar dos 2 sacramentos, batismo e Santa Ceia. Assim nos diz o Catecismo Maior de Westminster, abre aspas, um sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo em sua igreja para significar, selar e conferir àqueles que estão no pacto da graça os benefícios da mediação de Cristo, para fortalecer e lhes aumentar a fé e todas as mais graças, e os obrigar à obediência para testemunhar e nutrir o seu amor e comunhão uns com os outros e para distingui-los dos que estão fora. É a resposta à pergunta 162 do Catecismo Maior de Westminster. Pergunta que diz: o que é um sacramento? Em nosso texto básico, nós vemos o fiel servo de Deus, o ministro-chefe da casa civil do reino da Pérsia, que, sendo fiel ao rei Artaxerxes, honra a sua pública profissão de fé, exaltando o sacramento da sua aliança com Deus, o Deus de seus pais. Claro que é possível ser político e ser fiel a Deus. É claro, sem dúvida, é possível ser político e ser fiel a Deus. Neemias está aqui, um exemplo. E graças a Deus temos exemplos, sim, em nossos dias, em nossa geração. É importante enfatizar isto, porque vive-se em meio a um submundo, a um mundo onde reina a injustiça, a corrupção. Mas há sim sempre um fiel que vai honrar a Deus como sal da terra e luz do mundo. Assim foi Neemias. Neemias honrando a sua aliança feita com Deus, a sua aliança feita com Deus através de Abraão, de seu pai, através da sua família, do seu povo, da sua nação. Queridos,
Neemias honra a Deus, comparece perante o rei Artaxerxes, exalta, honra a aliança de seus pais. Nós temos, além de Neemias, tantos outros exemplos na Bíblia de políticos que foram fiéis, honestos, gente como Neemias. Nós podemos citar, alguns foram pastores, inclusive, Moisés, Josué, Samuel, pastor por excelência, sacerdote, Davi, pastor também, rei, pastor, profeta, Isaías, pastor, profeta, político de primeira, fiel a Deus, Josias, rei fiel a Deus. Nós nos lembramos de Nicodemos, Cornélio, homens de influência na sociedade, homens de influência na política e que foram fiéis, consagrados a Deus. Nos tempos modernos, desde a Idade Média, nós podemos nos lembrar de políticos, pastores, inclusive, como Calvino. Calvino foi uma espécie de deputado lá em Genebra, na Suíça, pastor de renomada, grande reformador, Calvino. John Knox, discípulo de Calvino, lá na Escócia. Nicolau von Zinzendorf, nos Países Baixos, homens dos quais o mundo não era digno. Abraham Kuyper, na Holanda, primeiro-ministro, pastor presbiteriano, fundador da Universidade Livre de Haia, de Amsterdã, seu primeiro reitor. Abraham Lincoln, grande presidente dos Estados Unidos. William Wilberforce, na Inglaterra. Homens que honraram a Deus, sendo políticos. Neemias tem consciência de que, como servo de Deus, tem a missão de honrar a Deus sobre todas as coisas. Isto implica, naturalmente, no mandamento de nosso Senhor, que resume todos os mandamentos neste: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Lucas 10, 27. Neemias viveu este mandamento. Neemias honrou a Bíblia em resumo, como Jesus o fez. Neemias resolve honrar a sua pública profissão de fé. Primeiro, agindo como fiel servo de Deus diante da sociedade. Queridos, não basta que no nosso coração, no nosso interior, nós tenhamos uma crença e imaginemos que porque temos no nosso interior essa crença, está tudo bem. Conheço muita gente que até diz: olha, eu sou convertido, eu sou crente, agora eu não quero compromisso com a igreja. Não é. É impossível ser um crente fiel a Deus, é impossível ter a alegria da salvação, ter a certeza da conversão e não querer compromisso com a igreja. É impossível. É impossível. Agora, sabe por que isso acontece? Que existe essa desculpa? Exatamente por não querer compromisso. E é impossível, então, conhecer verdadeiramente a Deus, é impossível ter a alegria da salvação e não querer compromisso com Deus. Pior, e normalmente não se quer compromisso porque tem compromissos extras, tem compromissos fora da igreja, tem compromissos seculares, mundanos. E estes são mais importantes, então, para essa pessoa do que os compromissos com Deus. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia diz que nós temos que ter a Deus como primeiro, absoluto na nossa vida.
Neemias disse, viva o rei para sempre. Assim que ele compareceu, depois daquele momento onde ele recebeu o relatório de Hanani, seu irmão, onde ele passou 4 meses orando, jejuando, se preparando, se consagrando, até que então compareceu ao rei. E a primeira palavra que ele diz ao rei é esta, viva o rei para sempre. Neemias resolve honrar a sua pública profissão de fé, agindo como um fiel servo de Deus diante da sociedade. Viva o rei para sempre. As pessoas, sem exceção, precisam saber que as honramos, que as tratamos bem, com amor, porque somos servos de Deus. Do contrário, seria apenas um mero ser social, um mero relacionamento social, mas não, para o cristão fiel, para o crente fiel, para a igreja, nós tratamos a sociedade, nós tratamos as pessoas em geral com o objetivo de fazer Jesus conhecido de todos. Temos a consciência de que somos embaixadores de Deus neste mundo. Temos a consciência de que estamos estabelecendo o reino de Deus neste mundo, assim nos diz Jesus. Temos a consciência de que somos o bom perfume de Cristo, para que todos percebam Cristo em nós, a esperança da glória. Neemias tem essa consciência. Então, a despeito da tristeza, do sofrimento, da dor que ele sente pelo caos que se encontra a cidade de seus pais, ele chega para o rei e diz, viva o rei para sempre. Ele honra a sua pública profissão de fé. É preciso, irmãos, ser fiel diante do Senhor. Não somos meros seres sociais, somos servos de Deus. É preciso, com toda a tranquilidade, humildade e fidelidade, permitir que as pessoas percebam isso em nós. Seja por obras, seja por palavras, seja sempre acompanhadas de boas obras. Seja por obras, seja por palavras, sempre acompanhadas de boas obras. As pessoas precisam saber que nós levamos Deus a sério, que o que nos move, que o que nos dirige, que a nossa única esperança, que o nosso estilo de vida não é para agradar a nós. Se eu fosse viver para agradar a mim, os meus desejos, as minhas vontades, com certeza eu seria de todo infiel a Deus. Eu sou pecador, preciso me arrepender dos meus pecados toda hora, todo instante. Eu tenho consciência de que busco honrar a minha profissão de fé, e mesmo com essa consciência, mesmo me exercitando, eu continuo diariamente pecando, transgredindo. Eu tenho que estar aos pés do Senhor, eu tenho que estar lendo a palavra, eu estou falando exatamente isso. Um dia que eu passo sem meditar na palavra, um dia que eu passo sem a minha hora devocional, a sós com Deus, é um dia perdido, é um dia de derrota. Porque a nossa natureza, a minha, a tua, é pecaminosa, é má, é ruim. Se nós nos afastarmos de Deus um pouquinho, nós vamos com certeza resvalar os pés, como disse o salmista, nós vamos cair em alguma tentação, vamos ferir a santidade de Deus. Por isso que o escritor da Epístola aos Hebreus diz que não devemos deixar de congregar, embora seja o costume de alguns. Quem são esses que deixam de congregar? Exatamente essas pessoas que acham que são crentes, que acham que são convertidas, que acham que creem em Deus, que querem ir para o céu, mas não congregam. A Bíblia diz lá em Hebreus também que sem santificação, sem obediência a Deus, ninguém vai para o céu. Sim, não se vai para o céu. E a minha oração, a oração da igreja fiel, é que você tenha alegria do céu, é que você tenha certeza de que vai para o céu. É importante saber disto. Neemias é modelo de político que promove o bem da polis, da urbis, da cidade, do povo a quem representa. Mesmo sofrendo horrivelmente em face do estado de calamidade em que se encontrava o seu povo, o seu país, e diante daquele que representa o estado opressor, diante do opressor, Artaxerxes é, em essência, o escravizador de Israel. Mas Neemias o honra
Neemias diz: viva o rei Artaxerxes para sempre. Ele era o escravizador, era o opressor, mas Neemias sabe que, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, agrada a Deus e Deus honra aquele que o agrada. É claro que para isto é preciso ser fiel a Deus, exatamente, ter a bênção de Deus, ter a experiência com Deus, obedecendo a palavra de Deus. O salmista disse: ó, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E ainda em constante oração. Neemias, antes de apresentar o seu pedido ao rei, passou 4 meses em oração e em algumas vezes até jejuando. Está escrito. É claro que Neemias deixou claro perante Artaxerxes que falava como um profeta de Deus. Neemias, mesmo honrando ao rei, Neemias exigia que um decreto do rei Artaxerxes fosse revogado. Pois, como vemos em Esdras, capítulo 4, versículo 21, o rei houvera proibido qualquer obra em benefício de Jerusalém. Exatamente. Então Neemias comparece para exigir que o rei, o tirano, o ditador, o opressor, revogue um decreto que ele fizera. Mas Neemias não faz isso desprevenido. Neemias faz isto movido pelo poder do Espírito Santo, cheio da graça, cheio do poder de Deus. Neemias é movido e então ele diz: olha, rei, é preciso mudar aquele decreto. Queridos, assim nós devemos viver, honrando ao rei, mas acima de tudo e de todos, honrando a Deus. Honre os amigos, honre o próximo, honre as pessoas, honre, mas acima de tudo, honre a Deus. Eu vou ilustrar. Por exemplo, o domingo é o dia do Senhor. Tem gente que diz: ah, pastor, eu não pude ir ao culto porque chegou uma visita. Está errado, leve a visita, mas não deixe de congregar por motivos que tais. Ah, eu não quero cargo na igreja porque eu tenho um compromisso assim, assado. Eu não quero compromisso com a igreja. Outros dizem: ah, mas eu estou estudando, estou trabalhando, estou me preparando para um concurso, estou fazendo um curso e não quero compromisso com a igreja. Está errado. O fiel, a pessoa que honra a sua pública profissão de fé, não se exime, não se abstém, não recusa nenhum compromisso com a igreja. Não recusa nenhum cargo que lhe é oferecido. Porque se é oferecido é porque Deus deu o dom, Deus deu o talento. Então, o crente fiel, quem honra a profissão de fé, não faz corpo mole diante da obra de Deus, diante da igreja. Não se nega a exercer um cargo, a cumprir um mandato, um chamado. E especialmente pessoas que têm dons, têm talentos que Deus lhe deu. E Jesus contou parábolas para exemplificar isto. A parábola do homem que enterrou o talento. E Jesus o chama de servo malvado e o manda que seja lançado nas trevas exteriores. São as pessoas que têm talentos, que têm dons, mas se negam a servir na igreja, alegando compromissos alheios. Queridos, sejamos bem claros, o reino de Deus, a igreja de Deus é prioridade na vida do crente fiel, de quem honra a sua pública profissão de fé. Mas, em segundo lugar, testemunhando da sua aliança com Deus. O nosso título é: Neemias resolve honrar a sua pública profissão de fé. Primeiro, agindo como um fiel servo de Deus diante da sociedade. Segundo, testemunhando de sua aliança com Deus. Eu sei em quem tenho crido, disse o apóstolo Paulo. Eu não passo um dia sequer sem lembrar-me do dia 31 de dezembro de 1978, o dia da minha pública profissão de fé.
Então, quando eu me acordo, graças a Deus, o Senhor me escolheu, o Senhor me elegeu, o Senhor me deu a alegria da salvação. E houve um dia onde eu compareci perante o reverendo, perante a igreja, diante de todos e publiquei a minha fé. Louvado seja Deus por isto. Testemunhando de sua aliança com Deus. Neemias diz, está aqui, como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada. Oh, queridos, em outras palavras, Neemias estava a dizer, claro, como posso dizer que vai tudo bem se eu e o meu povo estamos sendo maltratados, se os políticos que estão lá em Jerusalém são homens de todo corruptos, gananciosos, injustos, aproveitadores, ainda que de alguma forma estejam conseguindo enganar o povo, porque o povo lá em Jerusalém havia aquele pessoal que lá ficara, aquele pessoal estava sendo manipulado por aqueles políticos corruptos, injustos, anti-Deus, anti-Israel. Aquele povo estava como que anestesiado, alienado, embrutecido. É assim, a história é a mesma. A história é a mesma. Na verdade, aqueles políticos corruptos de Jerusalém enganavam o povo, calavam, tapavam a boca do povo com esmolas, com cestas disso e daquilo. E o povo vivia na maior miséria e achando que estava tudo bem. Queridos, nós não podemos ser coniventes com o erro, nós não podemos ser coniventes com o injusto, nós não podemos ser coniventes com quem se levanta contra Deus, nós não podemos ser coniventes com quem se levanta contra a família, nós não podemos ser coniventes com quem é contrário à palavra de Deus. Pelo contrário, devemos denunciar em nome e na autoridade do Senhor Jesus. Interessante como o pecado cega. O povo de Israel, o povo em Jerusalém, estava tão acostumado com os maus tratos, consequência de seu pecado, de sua falsa profissão de fé, que achava que tinha que ser assim mesmo, que era a vontade de Deus. Incrível! Assim continuava em sua vida de pecado e distanciamento de Deus e da palavra de Deus. E achava que era a vontade de Deus, aquela miséria. Não, de jeito nenhum. A vontade de Deus é que sejamos santos. A vontade de Deus é que sejamos frutíferos. A vontade de Deus é que manifestemos em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Que exalemos não a miséria, mas exalemos o bom perfume de Cristo. A vontade de Deus é que, onde quer que estejamos, sejamos aprovados como obreiros que não têm de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, a palavra da verdade. Queridos, para melhor entender este contexto ao qual me refiro, é só ler os livros dos profetas menores, Ageu, Zacarias e Malaquias. E você vai perceber como que aquele povo lá em Jerusalém estava alienado, estava manipulado por políticos corruptos, injustos, anti-Deus. Aquele povo se dizia crente, mas não honrava a palavra de Deus. Foi preciso Deus levantar um filho de Israel nascido no estrangeiro, que nem conhecia a sua terra, nem conhecia o seu país, que estava lá no estrangeiro, numa vida muito boa, uma autoridade, um primeiro-ministro lá na Pérsia, Neemias. Mas o Espírito Santo toca no coração de Neemias, faz Neemias lembrar da aliança de Deus com Abraão, faz Neemias lembrar do pacto feito por Deus com ele mesmo, faz Neemias trazer à memória a sua pública profissão de fé. Então Neemias se levanta em sua geração, comparece perante o rei, viva o rei para sempre, eu estou triste porque o meu povo está sendo oprimido, o meu povo está na miséria, o meu povo está sendo injustiçado, alguém precisa se levantar em nome do Deus de Israel, do Senhor dos Exércitos, para fazer valer a verdade
Na verdade, vivendo o que Jesus, nosso Senhor, disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É impossível ser digno, ser honrado, agradar a Deus, sem viver a verdade do Evangelho. Neemias viveu. O Senhor nos chamou para, nesta geração, dizer a todo mundo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus Cristo. Mas em terceiro lugar, Neemias honra a sua pública profissão de fé, servindo ao Senhor, promovendo a verdadeira justiça social. Promovendo a verdadeira justiça social. Justiça social sem Deus não é. Justiça social sem uma vida de conversão, sem uma vida de santificação, não é. É mera obra carnal. É mera obra do príncipe deste mundo. E ele não tem comunhão com Deus. A verdadeira justiça social é aquela que flui de lábios que professam o nome que está acima de todo nome. A verdadeira justiça social é aquela que emana de uma vida que anda com o justo juiz. A verdadeira justiça social é aquela que promove a glória daquele diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, porque Ele é o justo juiz. Jesus Cristo, nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso único Senhor e suficiente Salvador. Jesus Cristo, a nossa alegria. Jesus Cristo, a nossa única esperança. Neemias, 450 anos antes de Cristo, aponta para o dia da plenitude dos tempos, quando o Senhor Jesus veio nascido da Virgem Maria, para a glória de Deus Pai. Em terceiro lugar, Neemias honra a sua pública profissão de fé, promovendo a verdadeira justiça social. O texto diz, a última parte do versículo 3, ele diz: onde estão os sepulcros de meus pais, como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Ou seja, o estágio, a situação do meu país, a situação do meu povo, a situação da cidade, da capital do meu país, está um caos, está uma tragédia, está uma miséria. E este quadro precisa e deve ser revertido no nome do Senhor dos Exércitos. Aquele povo precisa ser libertado, aquele povo precisa ser salvo, aquele povo precisa ser redimido, aquele povo precisa conhecer o que é verdadeira justiça social, que não é esmola, não é uma política de cotas, não é uma política de jeitinhos, de pistolões, não, é uma política de mérito, e o mérito quem nos dá é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O salmista Davi diz: fui moço e já agora sou velho, mas jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Papai e mamãe tiveram uma vida tão difícil. Papai e mamãe tiveram uma vida que, pelo curso natural, era para que nós tivéssemos morado a vida toda de aluguel e papai não tivesse deixado nada para nós. Mas a Bíblia diz que o homem justo deixa herança para os seus filhos. Papai e mamãe, eles tiveram 9 filhos, criaram 7. Os 2 primeiros homens receberam o nome de Emanuel, mas morreram recém-nascidos. Mamãe tinha um sonho de colocar Emanuel num filho, então eu fui agraciado com este nome. Mas eles tiveram uma vida muito difícil. Mas para resumir a história, a despeito de toda dificuldade econômica, de toda dificuldade, você não imagina,
Mas papai construiu casas, não precisou morar de aluguel e deixou casas de herança para os 7 filhos. E melhor, nos deixou a maior herança, a herança da educação, todos formados, seus netos formados. E melhor e maior de tudo, nos deixou a herança da sua pública profissão de fé. Quando eu me lembro da minha pública profissão de fé, eu não canso de agradecer, porque eu herdei esta fé, de papai e de mamãe. Louvado seja Deus. Queridos, não existe justiça social sem que haja glória para Deus. Vou repetir, não existe justiça social sem que haja glória para Deus, sem que se exalte a verdade que é Deus, sem que seja feita em nome de Deus, o justo juiz e único Pai de misericórdia. Assim como dissera o apóstolo Paulo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, se você diz que ama a Deus, se você diz que é crente, se você diz que é convertido, se você crê que Jesus morreu na cruz em nosso lugar, morreu pelos nossos pecados, morreu a nossa morte e ressuscitou ao 3º dia para nos justificar e nos garantir a certeza da salvação e da vida eterna, se você quer ir para o céu, você precisa honrar a pública profissão de fé. Do contrário, você está condenado ao inferno. É assim que a Bíblia diz. Queridos, como poderia Neemias honrar a Deus declarando como seu deleite se a obra, a causa de Deus estava sendo maltratada, humilhada, desonrada? Não era uma questão de saudosismo cultural, nada de politicamente correto. Era a honra da pública profissão de fé de seus pais e, naturalmente, a sua também. Antes de tudo, o cristão fiel é alguém que honra a sua história, a sua tradição, pois nisto consiste a sua doutrina, a sua teologia bíblica. Nisto reside a moral judaico-cristã. Qualquer coisa que seja contrária às nossas tradições, à nossa doutrina, é de procedência maligna. Assim diz a palavra de Deus. O Salmo 78, que já foi lido nesse culto com o nosso pastor reverendo Apolinário. O Salmo 78, os versículos de 1 a 8, eu quero trazer aqui para nós. Eu convido você a que leia comigo. Este salmo é a essência da nossa doutrina e teologia bíblica. Leiamos juntos Salmo 78, do verso 1 ao verso 8. Leia aí. Leia, as crianças também. Vamos ler todos juntos. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, em Israel, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Versículo 8, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Ou seja, que não imitemos aqueles que viveram de forma contrária a Deus. E eu quero concluir. Mais do que nunca precisamos honrar a nossa pública profissão de fé e, como evangelistas que somos, exortar a todos a que não se enganem
achando que o fato de citar versículos da Bíblia, de crer em Deus, de ser amigo da igreja, cantar louvores a Deus, fazer citações de famosos pregadores, sem contudo ser um membro da igreja, honrando a profissão de fé e submetendo-se aos sacramentos, nada disso tem qualquer valor diante de Deus. É preciso honrar ao Senhor, como honrou Neemias, agindo como fiel servo de Deus diante da sociedade, testemunhando de sua aliança com Deus na sociedade, promovendo então a verdadeira justiça social e, em terceiro lugar, promovendo o evangelho na sociedade. Se eu estou triste é porque alguma coisa está contra a Deus. Se eu estou triste é porque alguma coisa está me fazendo pecar contra Deus. Se eu estou triste é porque eu tenho consciência da minha falibilidade e da minha total dependência daquele que é o único que pode me consolar, me confortar, me animar. E então, no seu consolo, no seu conforto, no seu ânimo, em sua santificação que opera em nós, o Espírito Santo me revigora, me alegra, nos revigora, nos alegra, nos anima e nos faz honrar a nossa pública profissão de fé. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Bom dia com Jesus. Se parece com aquela que fechou, mas o que há por dentro meu olhar não revelou. Vitória ou derrota, o que a vida me guardou. E vou entrando, parece que voltei pra onde tudo começou. Num grande labirinto meu caminho se tornou. Cansado de seguir meu coração, eu já estou. Quando Deus abrir, eu vou entrar. Ali eu sei que vou me encontrar. E não vou me frustrar, pois Deus só abre as portas de onde Ele está. Atrás da porta existe um sorriso, uma lágrima que cai. Bem mais preparado dessa porta a gente sai, sem medo de errar porque já sabe aonde vai. Quando Deus abrir eu vou entrar, e ali eu sei que vou me encontrar. Me frustrar, pois Deus só abre as portas de onde Ele está. Quem procura encontrará, e ao bater a porta se abrirá toda a porta que Deus abrir pra eu entrar. Será meu lar. Deus abrir, eu vou entrar, e ali eu sei que vou me encontrar. E não vou me frustrar, pois Deus só abre as portas de onde Ele está.
Nós agradecemos ao Senhor pela presença do pastor Emanuel com esse estudo, com esta mensagem que realmente vem ao encontro do nosso coração, que possamos ser praticantes desta palavra e não somente ouvintes. Louvado seja o Senhor pela sua palavra que é viva e eficaz. Quero ainda convidar você para o culto de logo mais, às 18 horas, no canal do YouTube da nossa Igreja Presbiteriana 12 de agosto. Acesse esse canal, esteja participando conosco, você pode compartilhar este canal com outras pessoas para que elas também participem do nosso culto. Lembrando de dar o seu like, porque é de grande importância para futuras transmissões dos nossos cultos. E lembrando você também, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar um sininho que tem ao lado ali, porque através desse sininho, você durante a semana receberá uma mensagem mostrando a você que tem uma nova mensagem ali no nosso canal. Queridos, Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse instante, encerrando este culto. E não se esqueça, a escola dominical já vai começar. Por isso, participe da sua sala de escola dominical, acessando um desses links que passam aí na tela, para você estar também meditando na palavra, estudando a palavra do Senhor nesta manhã. Vamos orar, encerrando o nosso culto nesse instante. Pai amado, graças te rendemos, porque podemos ouvir a Tua palavra, podemos louvar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor. Pai querido, nós bendizemos a Ti. Tu és o Deus grande, todo-poderoso. Obrigado por este momento que aqui estamos passando, juntos com a família, em casa mesmo, Senhor, mas igreja reunida, o povo do Senhor reunido para engrandecer e ouvir a Tua voz. Que o Senhor abençoe-nos, que o Senhor continue guardando as nossas vidas, que esta mensagem possa causar impacto de fato em nossos corações. Bendito seja o nome do Senhor, para todos sempre. Amém. Meus queridos irmãos, que a bondosa graça eterna do nosso Pai Celestial, as consolações, o fruto do Espírito, a presença do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, repousem sobre vocês, sobre a sua família, sobre a igreja no Brasil, sobre a igreja, o povo de Deus espalhado nesta terra, hoje e sempre. Amém.